Glória a Deus, vamos estar meditando a palavra. Como os irmãos estão fazendo comigo, por favor. No livro de 1 Reis. Capítulo 1 Reis. Capítulo 18. Vamos estar lendo do 18. Desculpa. 1 Reis 18. Vamos estar lendo do 41 ao 46. O tema da mensagem, irmãos, é: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, Deus. 1 Reis, capítulo 18, do 41 ao 46. Amém? A palavra do Senhor diz assim: disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu seu rosto entre os joelhos e disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Sucedeu que, a 7ª vez, ele disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os ombros e foi correndo ao encontro de Acabe até a entrada de Jezreel. Glória a Deus. Vamos voltar fazendo oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nosso Deus, te recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós glorificamos, te exaltamos, bendizemos o santo nome, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que já foi falado aqui hoje nesta noite, meu Pai. Pelo mover, Senhor, que já teve aqui hoje nesta noite do Espírito Santo. Agora, neste momento, Senhor, nós te pedimos, meu Pai amado, que o Senhor possa estar falando conosco através da tua mensagem, através da tua palavra. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, Senhor, e que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Eu sei, meu Pai amado, que existe aqui pessoas, meu Pai, que precisa, que carece da misericórdia do Senhor. Ó Pai, eu careço da tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor pode estar falando conosco, meu Pai amado, de uma forma tremenda aqui nesta noite. De uma forma, meu Pai amado, que assim como o Senhor já falou, meu Pai amado, no coração do pregador, o Senhor pode estar falando com a igreja também. Ó Pai, vai tomando, Senhor, Pai amado, esta mensagem nas tuas santas mãos. Assim como eu tenho sempre orado, meu Pai, eu te peço que tudo o empecilho, meu Pai, que impede o teu povo chegar ao conhecimento e não está caindo por terra. Ó Senhor, repreende todo o cansaço, repreende, Senhor, todo o desânimo, Senhor. Repreende, meu Pai amado, qualquer desatenção neste momento que impede, meu Pai amado, o teu povo, Senhor, Pai amado, de chegar ao conhecimento. Toma todos aqui nas tuas santas mãos, meu Pai, e que o teu nome seja engrandecido. Nós oramos, ó Pai, e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, ela é uma passagem que fala muito nos nossos corações. Porque é uma mensagem muito, assim, só de ler a mensagem, a passagem, ela é muito expositiva. Então ela por si só, ela já fala por si só. Mas o Espírito Santo nos leva a ser direcionado para estar falando algo especial em cima dessa passagem que nós acabamos de ler. É uma passagem que com certeza os irmãos já tiveram contato antes, já leram antes, e já tinham conhecimento. Mas aqui, irmãos, existem algumas coisas chaves, umas palavras chaves que nós temos que prestar atenção quando é lido. A palavra, ela fala aqui, no versículo 41, que ele disse para Acabe: sobe, come e bebe. Porque o ruído de uma abundante chuva. Qual era o cenário, irmãos, que nós vimos daquele momento ali? A terra estava passando por uma seca. Então precisava que viesse chuva do céu. Nós, irmãos, nós lemos a palavra, nós vamos entender os versículos dos capítulos anteriores.
nós vamos entender que Acabe ele é um rei obstinado. Acabe era um rei, inclusive, que assim como Jezabel, que sua mulher perversa, não gostava da figura de Elias. Por que não gostava da figura de Elias? Porque Elias ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que desafiava o reinado de Acabe e de sua esposa. Anteriormente, nesse mesmo capítulo, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, vai nos falar que Acabe desafiou os profetas de Baal e fez cair fogo do céu e consumiu todos os profetas de Baal. Então Elias ele não era bem visto, mas porém Acabe, pela sua necessidade, por causa da necessidade que ele via de realmente ter chuva do céu, o que acontece? Acabe se direciona até Elias. E Elias chega naquele momento ali e fala para Acabe assim, mesmo não tendo nenhuma provisão, mesmo não tendo nenhum sinal, Elias chega para Acabe e fala assim, come e bebe. Em outras palavras, Elias estava dizendo para Acabe assim, descansa. Aleluia. Descansa. Fica tranquilo que a provisão vai vir da parte de Deus. Porque Acabe, dentro de todos os erros que você já teve na sua vida, você veio na fonte certa. Você veio buscar onde que tem a resposta certa, que é em Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas buscam na porta errada. Bate na porta errada. E às vezes até sendo levado pelo espírito de enganação mesmo, vai bater uma porta errada. Dessa vez, irmãos, Acabe foi direcionado até Elias. Elias poderia resolver a situação? Não, mas ele sabia quem poderia resolver, que é Deus. E Acabe, irmãos, vai até Elias, e aqui vai nos dizer que Elias, ele subiu ao cume do Monte Carmelo. Ou seja, irmãos, Elias, ele foi no lugar mais alto. Ele foi no lugar mais alto orar ao Senhor. Aqui, irmãos, interessante aqui que os mistérios de Deus, né? Porque Acabe, irmãos, num dado momento, Elias, em um dado momento, numa outra passagem, ele ora a Deus e fica 3 anos e meio sem chover. No outro momento ele ora e a chuva cai do céu. Aqui nesse momento aqui, que é uma outra passagem que nós pesquisamos aqui, é um outro tempo, um outro momento. Elias dessa vez ele vai até o cume do monte, o lugar mais alto. E o que ele faz nesse lugar mais alto? A palavra vai nos dizer que ele se inclinou. O que significa essa palavra se inclinar? Aqui na nossa tradução, aqui no nosso português, nós podemos dizer que ele se humilhou. Porque ele colocou o quê? Os seus joelhos, a sua cabeça entre os seus joelhos. Ou seja, ele ficou numa posição ali onde que ele estava ao pó. E ali ele começou, com certeza, a palavra não nos fala, mas ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a pedir a provisão da parte do Senhor. Ele pedia ao Senhor que viesse a resposta. Mesmo que a resposta fosse uma resposta no qual não fosse uma resposta positiva para Acabe, para a nação de Israel, porque naquela época Israel sofria uma escassez espiritual muito grande, não somente de pão, mas uma escassez espiritual muito grande. Mesmo que viesse uma resposta contrária, ele iria dar essa resposta. Ele ia chegar para Acabe e dizer para Acabe assim: Acabe, Deus manda dizer que ele não vai mandar chuva. Deus manda dizer que é necessário que o povo conserte, é necessário que a nação de Israel se purifique. Mas ele estava orando, irmãos, eles estavam clamando ao Senhor, ele estava pedindo ao Senhor, e eu tenho certeza que a resposta veio no coração dele. Eu creio que Deus falou para Elias assim: eu vou mandar a chuva. Glória a Deus. Eu vou mandar a chuva. E quando nós continuamos lendo a passagem, o que Elias faz? Elias vai até seu servo e diz assim: vai e olha. Vai e olha 7 vezes. Não, Elias primeiro manda o seu servo olhar se tinha alguma nuvem no céu. Aquele servo vai, olha e não vê nada. Mas na hora que ele volta, o que Elias fala? Vai e veja 7 vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus já tinha falado que ia chover, ia chover. A palavra de Deus não ia voltar atrás. Porque Deus, irmãos, ele não é filho do homem para que minta. Deus não é homem, irmãos, para se arrepender. Aquilo que Deus fala, ele cumpre na vida do homem. Aquilo que Deus diz, a sua palavra, ela não volta atrás. Por isso que ele disse para o seu servo assim: ele tinha tamanha
fé, ele tinha tamanha certeza da resposta do Senhor, que ele fala assim, ó, você pode ir lá 7 vezes que a resposta vai vir da parte do Senhor. E a hora que aquele servo volta, no versículo 44, ele diz assim, ó, sucedeu que a 7ª vez, ele disse, eis que uma pequena nuvem, com a mão de um homem, sobre o mar. Aleluia. Uma nuvem, irmãos, com o tamanho da mão de um homem. Os irmãos podem imaginar essa cena, conforme assim a nossa imaginação, a nossa criatividade humana nos permite. O que seria essa nuvem do tamanho da mão de um homem? A gente já visto o céu, podemos ver, nossa, mas que imensidão, essa nuvem, ela cobre praticamente o céu todo, ou ela cobre parte do céu. Imagino eu que aquele servo ali, ele chega e pensa com ele consigo assim, ó, como é que eu vou explicar para Elias o tamanho dessa nuvem, porque essa nuvem parece ser tão pequena, parece que é algo tão distante. Então imagino eu, irmãos, que ele pega assim, ele mede, ele olha assim, olha, do tamanho da mão de um homem, pela distância que ele tinha da nuvem até ele. Ele chega até Elias e explica para Elias. Só que Elias, irmãos, aqui o versículo completa. Então Elias disse, sobe e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te aparte. Porque essa nuvem, irmãos, o tamanho da mão de um homem foi um sinal que Deus deu que iria vir a chuva. Muitas vezes, irmãos, nós estamos esperando grandes sinais da parte de Deus para aqueles que nosso milagre está chegando. Muitas vezes nós estamos esperando que às vezes uma porta tão grande se abra, que nós vamos pensar assim, nossa, agora Deus faz uma grande obra na minha vida, agora a minha bênção está chegando. E muitas vezes Deus tem mostrado o seu sinal, a minha bênção está chegando, eu estou te abençoando, a sua bênção está chegando, a sua bênção está chegando. Só que muitas vezes, irmãos, a gente não consegue ver, porque a nossa fé ela é limitada. O sinal foi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo foi a resposta da parte do Senhor. E quantas nuvens você tem visto em sua vida? Talvez você tenha orado a Deus, tenha pedido ao Senhor uma resposta, seja no campo espiritual, seja no campo espiritual, sentimental, financeiro, material, seja uma porta de emprego aberta, uma mudança de emprego. Você tem orado, às vezes Deus já tem mostrado um sinal. Quantas nuvens que Deus tem colocado, ou trazendo assim para ficar mais claro para nós, quantos sinais que Deus já tem te mostrado que a bênção dele está chegando. Talvez alguém pode me responder assim, glória a Deus, eu tenho visto muitos sinais. É porque você já está trabalhando a sua fé. A sua bênção ainda não chegou, mas você crê que a bênção está próxima. E quem sabe você já está até agradecendo a Deus por esta bênção. Glória a Deus por isso. Ou às vezes alguém tem dito assim, ó, eu não tenho visto. Será que você não tem visto? Ou será que a sua fé não está sendo alimentada o suficiente para você ver aquilo que Deus tem preparado para você? Se você estava aqui hoje na casa do Pai, é porque você crê. Você crê em Deus Pai, você crê em Deus Filho, você crê em Deus Espírito Santo. Mas esse crer precisa ser movido pela sua fé. É você alimentar a sua fé a ponto de você crer que as coisas que são invisíveis para o homem vai se tornar visíveis para você. A ponto de você crer que aquilo que o homem tem falado que não vai dar certo, você trazer para si e dizer sim, Deus está no controle de todas as situações. Onde que se uma porta se fechar, eu creio que outra porta melhor ainda vai se abrir. A ponto de crer, igreja, que algo que aconteceu em nossas vidas que aparentemente pode parecer negativo, pode ser algo Deus nos dando livramento, ou então nos levando para um outro caminho melhor do que aquilo que nós estamos imaginando. Glória a Deus. E quando isso acontecer, igreja, nós não vamos murmurar, nós não vamos questionar o Senhor. Na passagem aqui, aquele servo foi 7 vezes.
Aqui também não fala a distância. Ele pode ter andado para olhar essa nuvem 5 minutos, mas pode ser que ele tenha andado meia hora, irmãos. Já pensou você andar meia hora? Ele foi a primeira vez, meia hora. É tipo para Elias, não tem nada. Aí vai de novo, meia hora, não tem nada. Chega uma hora que cansa. Mas só que o cansaço tem tirado a bênção de muita gente. Porque o cansaço é o contrário de quê? Do perseverar. E Deus agrada aquele que persevera. Deus agrada aquele que paga o preço. Fala assim, Senhor, eu estou marchando, eu creio que a resposta vai vir no tempo do Senhor. Não é que está demorando, é porque Deus está preparando a vitória. Não é que está demorando, é porque Deus está fazendo uma provisão que vai chegar na vida de cada um de nós. E nós temos que querer dessa forma, igreja. Se eu sirvo ao Senhor, eu devo que crer em Deus plenamente e não somente em partes. Deus já me abençoou tanto até aqui. Será que Ele não vai me abençoar mais? Será que Ele não vai me tirar dessa situação que eu me encontro agora? Será que Deus, Ele já me deu tantos livramentos, tantas bênçãos, que Ele pensou assim, não, meu saldo com Ele acabou? Não, irmãos, não tem isso. Deus, em todo tempo, em todo instante, Ele tem algo de bom para fazer na vida dos seus, na minha vida e na sua vida também. É só nós perseverarmos e entregar nossas vidas cada vez mais para Ele. Muitas vezes nós pedimos a Deus, eu preciso somente de um sinal. Para Elias, irmãos, foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem que deu o sinal de uma chuva. Eu falo aos irmãos, há sinal maior do que esse. Nós estarmos de pé, poder estar na casa do Senhor e glorificar o nome dEle. Aleluia. Isso é um sinal, irmãos, que Deus está cuidando de nós e que aquilo que nós estamos buscando nós vamos alcançar. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está na casa do Pai. Glória a Deus. Você está buscando a face daquele que é todo poderoso. Hoje, a hora que você levanta a sua mão e você estende assim a sua oração aos céus, você não está adorando uma imagem feita por mãos humanas. Quando você estende as suas mãos, a sua oração, o seu louvor está indo lá no trono da graça. Glória a Deus. Quando você levanta a sua voz em oração e você está pedindo ao Senhor algo, você está pedindo àquele que criou os céus, criou a terra, criou tudo que há, aquele que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Há sinal maior do que esse. Aquilo que você pede ao Senhor, irmãos, se você crer de todo o seu coração, você vai receber. Se você crer de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e busca a face do Senhor, vai acontecer. Porque quem está garantindo isso não é homem, é o próprio Deus. A palavra fala assim, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. A gente pode, irmãos, andar pelo vale da sombra da morte, mas nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor, Ele está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Deus, irmãos, tem cuidado dos seus. É só nós colocarmos a nossa fé em prática. A chuva, ela representa o quê? Ela representa a abundância. Quando chove, existe o quê? Plantação. Existe alimento. Existe sustento. A ausência da chuva, ela representa a seca, ou seja, escassez. Muitas vezes hoje, alguém pode dizer assim, nós não estamos precisando de chuva, nós temos água, nós temos alimento. Mas às vezes está passando por uma escassez espiritual. A nossa nação brasileira mesmo está passando por uma grande escassez espiritual. Nós acabamos de sair, irmãos, de um tempo de carnaval, no qual, infelizmente, muitos até dizem que Jesus estava lá no meio. E o povo, irmãos, adorando nas ruas ao diabo. Tem como nós dar meia volta. E Ele sendo adorado, Ele sendo louvado.
E com certeza ele fazendo a festa dele lá no meio daquele povo. Ah, mas isso aí não vai representar nada contra a minha vida. Se nós não estivermos firmes na presença do Senhor, vai, irmãos. Porque é a nossa nação. Hoje a nossa nação brasileira passa por uma grande escassez espiritual. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos ser sal dessa nação. Nós precisamos ser luz dessa nação. Nós precisamos, irmãos, trazer chuva do céu para essa nação. E como é que nós vamos fazer? Orando, irmãos, por nossa casa, pelos nossos, orando pelo nosso vizinho, pela nossa rua, orando, irmãos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, nosso estado, a nossa nação. Nós temos que crer no mover do Senhor sobre as nossas vidas. E Deus pode trazer, igreja, diferentes bens em nossas vidas. Porque existem áreas na nossa vida também que às vezes nós estamos passando por uma abundância, glória a Deus por isso, mas tem uma outra área que nós estamos passando por uma escassez. Mas a pergunta é: qual a sua atitude hoje? Qual a sua atitude hoje? Você vai buscar aquele que pode te dar a resposta? Aquele que pode resolver aquilo que você está precisando? Ou você vai deixar que a situação permaneça do jeito que ela está? Ah, não, mas eu já orei, eu já pedi a Deus. Ah, eu já conversei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu não estou falando disso. Nós estamos falando de algo espiritual. Nós estamos falando de algo agora que é entrar no sobrenatural de Deus. A palavra vai nos falar, irmãos, que Elias, ele se inclinou, ele se humilhou diante do Senhor, ele foi ao pó. Eu estou te chamando esta noite para você se humilhar diante do Senhor, rasgar na presença do Senhor. E aqui na situação que você está passando, eu não sei qual que é, você vai chegar diante do Senhor e vai dizer para ele assim: ó Senhor, eu estou passando uma escassez nesta área. Eu estou passando, Senhor, por algo que eu preciso de uma mudança. Igual eu falei, eu não sei se é espiritual, eu não sei se é financeiro, se é material. Eu não sei se é numa área do seu emprego, algo que você está vivendo, ou algo ali dentro da sua família. Mas Deus conhece, Deus sabe. Nos humilhando diante do Senhor, eu creio, irmãos, que o sobrenatural com certeza vai acontecer. Deus tem, igual eu falei aqui, um sinal para você que hoje neste lugar. É só você tomar posse. Se você crer de todo o seu coração, se você abrir o seu coração, algo sobrenatural vai acontecer, irmãos. Eu não falo em meu nome, porque eu por mim mesmo, eu não posso fazer nada. Eu não posso. Mas eu falo em nome daquele que tem todo o poder. Eu falo em nome do Senhor Jesus. Ele pode, igreja. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que você está passando, mas Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida. O sinal, ela é a chuva que vai ser abundante. E quem vai fazer a obra, irmãos, é o Espírito Santo. Ele que vai falar com você, e eu creio que ele vai mudar a sua história. Amém? Eu vou convidar os irmãos para estar se colocando de pé. Vamos estar meditando, irmãos, no louvor. Os irmãos vão colocar um louvor para nós. Mas eu convido a igreja agora, através desse louvor, igreja, que ele é muito conhecido. Eu tenho certeza que os irmãos já conhecem esse louvor. Você fecha os seus olhos, fica à vontade. Se quiser ficar sentado, fique sentado. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Mas leva o seu coração, irmãos, diante de Deus agora. Leva, irmãos, aquela situação que você fala assim: Senhor, eu por mim mesmo eu não consigo. Mas nesta noite, Senhor, eu quero colocar essa área da minha vida nas tuas santas mãos. Eu quero colocar, Senhor, quem sabe uma pessoa especial. Até os nossos convidados mesmo, que nós convidamos hoje, não estão aqui. Deus também pode visitar eles lá. Aquelas pessoas que são aqui do ministério, que não puderam estar aqui hoje, eu creio que Deus pode tocar neles de forma sobrenatural. Vai orando, vai falando com o Senhor, mesmo que seja baixinho. Assim como Acabe, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Assim como Acabe, igreja. Mas este é o sinal. Ele foi até o profeta
profeta. E o profeta foi até Deus. Eu vejo uma pequena nuvem. Que delícia, igreja. Ele se humilhou. Mas este Se humilha agora. Se humilha agora. Se humilha diante do Senhor. Fala para Deus que você não pode, que você não consegue sozinho. Quem sabe essa escassez está passando por conta dessa chuva. O Espírito Santo está mandando a chuva nessa noite, igreja. O Espírito Santo está mandando a chuva na área da sua vida que você precisa. Se é um renovo espiritual, Deus te renova nesta noite. E seja quebrado toda frieza espiritual, todo comodismo, caia por terra em nome de Jesus sobre a sua vida. O pensamento negativo, caia por terra em nome de Jesus. Alguma coisa que sabe que você tem enfrentado na sua casa, na sua família. Toma posse, toma posse. Glória a Deus. Algo que está passando no seu emprego, seja na área financeira, Deus vai fazer um reboliço, uma mudança. Você vai glorificar o nome dele. Glória a Deus. Só se humilha diante do Senhor. Fala para Ele a sua necessidade. Fala para Ele. O Espírito Santo está te escutando. Aleluia, Jesus. Glória ao Santo nome de Jesus. Glória ao Santo nome, meu Pai. Tu és lindo, Jesus. Oh, Pai, faz o sobrenatural aqui hoje, nesta noite, Senhor. Faz o sobrenatural, Senhor. Oh, Senhor, escuta essas vozes agora, Senhor, que tem clamado no Santo nome, Senhor. Está clamando ao Senhor agora, Senhor, pela chuva, Senhor, e desce chuva neste lugar. Desce chuva neste lugar, Jesus. Glória ao Santo nome, Pai. Aleluia. Irmãos, vamos entregar nossa cidade nas mãos do Senhor, igreja.
Versículo 45 diz assim, ó: entretanto os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu uma grande chuva. Se você crê, algo sobrenatural aconteceu na sua vida aqui hoje, nesta noite. Toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem um milagre para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para onde quer que você passar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de